Oi pessoal, me chamo Juliana, sou estudante de licenciatura em História pelo Uninter no Polo de Guaíba e hoje eu estou aqui para apresentar o portfólio do Módulo A, Fase 2 de 2021, sobre cultura surda e a Libras. Antes de 1750, os surdos eram marginalizados, pois eram mal compreendidos, ficavam revoltados e frustrados. Por vezes, eram tidos como loucos e afastados do convívio social. Quando adultos, eram forçados a fazer trabalhos desprezíveis, viviam isolados e eram considerados ineducáveis. Muitos surdos de famílias nobres eram forçados a ler e a falar para receber reconhecimento como pessoas da lei, conseguir títulos e herança, e até então não havia escolas especializadas para surdos. Em 1755, na França, Charles Michel Delepé inicia um método de aprendizagem para surdos, começando a associar palavras a figuras e ensinando os surdos a ler, e assim levando acesso à cultura do mundo e para o mundo. Charles Michel fundou a primeira escola para surdos que teve auxílio público e treinou diversos professores na França e Europa. Já no Brasil, a educação dos surdos e o surgimento da Libras, a língua brasileira de sinais, tem ligação com Dom Pedro II, imperador entre 1840 e 1889. Em 1855, Dom Pedro II convidou para o Brasil um professor francês que se chamava Ernest Rouet, e o convite era para que o francês iniciasse a educação de surdos aqui. Ernest Rouet era surdo desde seus 12 anos de idade e adepto do método de Charles Michel Delepé. Sua atuação no Brasil iniciou-se quando foi fundado em 1857 o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, instituição que atualmente é conhecida como Instituto Nacional de Educação de Surdos, ou INES. A criação dessa escola ficou registrada na Lei nº 839, de 26 de setembro de 1857. Rouet, então, foi o pioneiro em nosso país para a educação de surdos. A partir da Nova República, sobretudo depois da virada do século XXI, a comunidade surda conquistou importantes direitos. Uma conquista muito importante deu-se com a Lei nº 40.436, de 24 de abril de 2002, que determinou que a Libras deve ser reconhecida como um meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira e que o poder público deve fornecer meio para o uso e difusão da Libras no Brasil. Seguindo os slides aqui, temos a cultura surda. A cultura surda é o conjunto de características que tornam uma pessoa parte da comunidade surda ou do povo surdo, permitida principalmente pelo uso da linguagem de sinais. Logo, a cultura surda é colocada em oposição à cultura ouvinte, ou seja, o modo de ser e de se comunicar que é característico das pessoas que ouvem. A cultura surda é uma forma de se orgulhar do modo de ser surdo e unir pessoas politicamente. Portanto, falar de cultura e identidade é rejeitar a noção de que a surdez é uma falha ou algo a ser consertado por médicos. Dentro da cultura surda há literatura, poesia, teatro, história e outros componentes que valorizam a língua de sinais e o modo de vida de pessoas surdas. Essas produções culturais e artísticas visam também mostrar politicamente a legitimidade dessa identidade. A cultura surda no Brasil. A história dos surdos no Brasil é marcada por entraves, opressões e luta. Considerados inferiores e ineducáveis pelos ouvintes, os surdos lutaram e ainda lutam para terem seus direitos básicos garantidos, principalmente no que diz respeito à educação. A Constituição Federal de 1988, nos artigos 205 e 208, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos artigos 4, 58, 59 e 60, garantiam às pessoas surdas o direito de igualdade de oportunidade no processo educacional. Mas somente em 1994, na cidade do Rio de Janeiro, quando ocorre a marcha do grupo Surdos Venceremos, que mobilizou cerca de 2.000 pessoas surdas e ouvintes, é que a causa ganhou uma relevância nacional. Como resultado desta marcha e da crescente mobilização social, em 2002 é criada a Lei nº 10.436, que reconhece a Libras oficialmente, e em 2005 é assinado o Decreto nº 5.626, que regulamenta a Lei de Libras e torna obrigatório o ensino de Libras nos cursos superiores de licenciatura e formação de professores. Os ouvintes e a Libras. Os surdos e ouvintes são pessoas que estão sempre em contato uma com as outras. São seres sociais que estão de alguma forma interagindo uns com os outros em contextos culturais e sociais. E apesar de o surdo estar inserido em uma sociedade ouvinte, ele não pode perder a sua identidade cultural ou se fragmentar em metade surdo e metade ouvinte.
O surdo deve ser sempre surdo, não importando em que lugar ele esteja, e os ouvintes precisam aprender a se relacionar com eles. Da mesma forma, os surdos precisam aprender a estabelecer um relacionamento com os ouvintes, para que haja uma verdadeira interação entre ambas as partes. A comunicação através da Libras propicia uma melhor compreensão entre surdos e ouvintes, uma vez que já está prevista em lei a presença de intérpretes de Libras em diferentes instituições públicas, como escolas, universidades, congressos, seminários, programas de televisão, entre outros. A utilização da linguagem brasileira de sinais é uma forma de garantir a preservação da identidade das pessoas e comunidades surdas. Além disso, contribui para a valorização e reconhecimento da cultura surda, que por tanto tempo foi o alvo da hegemonia da cultura ouvinte. Para uma pessoa surda, outra pessoa conhecer a Libras é importante para as atividades do dia a dia, como pedir informações, apresentar documentos, ir ao médico, entre outros. Assim, o surdo não fica dependente ou preso ao tradutor ou intérprete. A aprendizagem de Libras auxilia a eliminar as barreiras de comunicação e promover a inclusão daqueles que têm algum tipo de deficiência auditiva. Atualmente, escolas e faculdades disponibilizam cursos de Libras gratuitos, com certificados e a possibilidade de escolha de dias e horários para estudar. Seguindo aqui, o meu nome em Libras, Juliana. E a experiência bem-sucedida de Libras no meu estado. O SENAC Rio de Janeiro recebe inscrições para quem busca desenvolver competências linguísticas essenciais para a comunicação com pessoas surdas em nível iniciante. Ao longo de 160 horas, o programa do SENAC oferece atividades práticas e teóricas para estimular o processo criativo e a desenvoltura do aluno. Para fazer o curso, os interessados devem ter pelo menos o ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos. Na conclusão, o aluno recebe o certificado de conclusão em Língua Brasileira de Sinais, Libras Básico. E além do curso de Língua Brasileira de Sinais Libras Básico, o SENAC Rio de Janeiro oferece um itinerário formativo completo da Língua Brasileira de Sinais, com uma carga horária diferenciada, na mesma metodologia de aprendizado, baseada em situações práticas e com instrutores com larga experiência de mercado. O que pode ser feito no Polo? O Polo pode oferecer cursos de Libras gratuitos com direito a certificado, utilizar materiais e recursos que tenham incorporado a Língua Brasileira de Sinais. Existem atualmente livros, jogos, filmes e recursos didáticos que incluem a Libras. Estes materiais são muito importantes e benéficos porque frequentemente apresentam representações positivas acerca da surdez, associam Libras e português e podem ainda aproximar surdos e ouvintes. O Polo também pode fazer a realização de projetos culturais, eventos e cursos de extensão voltados a Libras. As referências, e é isso, gente. Muito obrigada.